Então, boa noite a todos. Obrigada por vocês estarem presentes, apoiando a nossa Boa reunião noite. semanal com líder de apoio. Boa noite, Marta. Então, essa reunião é muito importante, né, para que a gente continue ali com a nossa motivação bem acesa para o nosso trabalho. Né? Aqui nós somos vendedores, né, e muitos de nós não temos experiência em vendas, né, e lidar com os desafios da venda. Né? Mas eu tenho descoberto, gente, que vendedor, vou falar, ô povinho forte, viu? Tem que ser forte. E isso ajuda a gente a ver que a gente pode se superar, né? Cada obstáculo que a gente vence, a gente vê que a gente é capaz, isso é muito bom. Né? Só que a gente precisa ter o foco certo, né? Focar nas coisas positivas, porque vão ter coisas negativas e a gente tem que aprender a pegar o que é negativo como um não e transformar em algo positivo. Né? Esses dias, num treinamento que eu participei, dos distribuidores falou assim, olha, se para cada 10 vendas, 10 ofertas, eu vou levar 8 não, ou 9, vou vender só um, cada não que eu levo me deixa mais feliz, porque eu sei que está ficando mais perto do sim. Então, olha o ponto de vista, né, que ele teve. Então, a gente conversar aqui toda semana, falar dos desafios, é para ajudar a gente a como que fortalecer nossa armadura para que a gente possa estar ali trilhando esse caminho da venda, que vão vir aí objeções, né, obstáculos, e a gente está forte para poder suprir ali e continuar, né, continuar bem no nosso negócio. E aí hoje a gente selecionou aqui 3 dificuldades que a gente enfrenta quando a gente apresenta o produto. Né? A gente tem ali toda a nossa apresentação padrão, né? Que não é algo difícil de fazer, é bem simples, né? A gente fala sobre o nosso projeto de saúde, eu estou no projeto de saúde, gostaria de fazer uma pesquisa de saúde, ou gostaria de convidar para uma live. Isso é simples, né? A pessoa vai ter a opção de aceitar ou não, mas colocamos na live. A pessoa assistiu e a gente perguntou o que ela mais gostou e ela disse que achou muito interessante o projeto, quer conhecer melhor. Aí é a hora que a gente vai ter que entrar para fazer o processo da venda. E aí? Aí é a hora que o coração gela, a gente tenta adiar para frente. Alguém aqui já tentou adiar a hora do fechamento mais para frente com medo? Quem aqui já passou por isso? Você pensa, não, já vou lá logo vender. A ideia é essa, né? Mas hoje uma pessoa falou para mim, Luciana, eu acabei jogando para frente porque eu não sei como é que eu vou fazer para chegar lá. Então, acontece, né, da pessoa jogar para frente porque fica com medo de ir lá fazer o fechamento. E, obviamente, vão surgir objeções durante esse fechamento. Né? E a gente selecionou hoje 3 objeções para a gente assistir uns vídeos do YouTube, né, de alguns profissionais de venda. E uma delas é quando a pessoa diz que está caro. A outra é quando fala que vai consultar a esposa, ou o esposo, ou o sócio, né? A pessoa fala assim, tem que falar com meu marido, tem que falar com a minha esposa. O que a gente vai fazer se a pessoa falar isso? Ou quando a pessoa fala que vai pensar. O que fazer numa hora dessa para que isso não fique ali prolongando e a gente fica sem saber se perdeu a venda, se não perdeu, a pessoa não volta para dar resposta. Então, hoje a gente vai tentar ver modos que a gente pode melhorar a qualidade ali do nosso fechamento com relação a essas objeções. Alguém aqui já passou por alguma dessas objeções? A pessoa falar que está caro, falar que vai pensar, ou falar que vai consultar marido, esposa? Ninguém aqui passou por essa objeção ainda, não? Semira, você já passou? Sim, a gente sempre passa, né? Eu já passei, né? A pessoa fala assim, é muito caro, né? E outra também, eu vou perguntar à minha esposa, para ver o que ela acha. Isso. E você conseguiu ali contornar ou teve alguma dificuldade, Semira? Teve uma que eu consegui, né? Até que ela fez várias pesquisas, né? Sobre o que era essa água magnetizada da Timol,
e acabou comprando escondido do marido dela e usa a água escondida do marido dela até hoje. E o marido também continua bebendo, né, a água. E teve um caso até interessante, que ele teve Covid, né, e ele não sentia cheiro e nem gosto. E ela falou que ela tinha trocado a vela do filtro, né? Aí ele acha que a vela do filtro fez ele melhorar, né? Pois é, tá na hora dela contar a verdade aí para ele, né? Mas ela disse que vai contar, mas não, falei, deixei na mão dela. Eu falei, ela está na sua mão, você tem que contar, porque ela também está melhorando, né? Uhum. Olha que coisa boa, né? Então, acontece mesmo, né? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu fechar aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês esses vídeos e a gente vai assistir um vídeo, eu vou colocar ele um pouquinho acelerado para não demorar tanto, tá, gente? Eu coloquei mais 1.5 aqui para andar um pouquinho mais rápido, mas dá para a gente entender bem. E aí a gente vai começar a ver maneiras da gente contornar essas situações. O primeiro vídeo que a gente vai ver aqui é quando o cliente diz que está caro. Eu achei interessante esse vídeo. Vocês vão ver que ele fala, ele condena um pouquinho aquela sugestão de está caro em comparação com o quê? Né? Ele diz que não é muito bom usar mais isso. E eu até concordo. Aí eu gostei de algumas sugestões que ele deu aqui. Aí eu vou colocar aqui para a gente assistir e depois a gente vai conversar um pouquinho. Deixa eu sumir aqui com essas manchinhas pretas aqui. Tá? Então, vamos lá. E aí, meu amigo, minha amiga, já escutou isso do seu cliente? Tá caro. O que a gente deve fazer ao ouvir essa famosa objeção? Tá caro, vou pensar, qualquer coisa eu te ligo. Nesse vídeo, eu fiz uma lição de casa com 10 dicas para você dar um baile de argumento no seu cliente. Se ele falar tá caro, relaxa, isso não é objeção para você se preocupar, não. Quer aprender? Tá no vídeo certo. Aqui, na TV do telefone. Vem. Salve, salve, meu amigo, minha amiga, empresário, gestor e vendedor. Aqui é a TV do Vendedor, o maior canal de vídeo de vendas do Brasil. O único com quase 1.600 vídeos e quase 10 milhões de visualizações. Muito obrigado. Se você está chegando agora, seja também muito bem-vindo. Não esqueça de inscrever-se aqui abaixo, como também apertar em sininho para você ser notificado. Olha o barulhinho, tá vendo? Todo santo dia. E para você também nas redes sociais, eu te aguardo aí também, ó, tá vendo? No Instagram. Dá uma seguidinha lá, palestrante André Cortes. André, o que eu vou fazer quando o meu cliente sempre fala que eu vendo tá caro? Cara, isso aí, seja bem-vindo ao nosso dia a dia. Eu elenquei aqui pelo menos 10 dicas, 10 argumentos práticos, sem muito mimimi, blá, 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 teorema. Aqui é um bate-papo de vendedor com vendedor, de gestor com gestor e de empresário com empresário. Então, para nós 3 personagens e um só, vamos lá? Primeira dica é essa aqui, ó. Se o cliente fala para você que tá caro, tá aí, ó, concorde com ele. Exatamente, concorde. Eu vejo muito vendedor brincando com o cliente que fala, não, tá caro é nome de japonês, tá caro. Toda essa historinha clichê que a gente já conhece. Cara, concorde, por quê? Você não vai concordar falando assim com a palavra caro, mas você vai falar assim, doutor ou senhora, eu concordo, eu respeito que a senhora está falando que é valorizado, mas não caro. Até porque nem sempre o melhor produto, o melhor serviço é o mais barato, não é mesmo? Começa assim. Número 2, não seja grosso, não brigue, respeite essa posição do cliente com um sorriso. Senhora, eu devo acreditar que o senhor está achando esse produto, entre aspas, caro, porque o senhor está me comparando com tal concorrente, não é mesmo? Mas eu quero lhe mostrar aqui que o nosso produto, ele oferece muito mais valor do que esse concorrente. O senhor me dá uma chance? E tendo essas ideias, a gente já pula para a terceira dica. A terceira dica é, cuidado com respostas clichês. O que é ter cuidado com isso? Já está manjado a gente responder para o cliente assim, quando ele fala, tá caro? Senhor, caro comparado a quê? Ele pode falar para você, comparado ao meu bolso. E aí te ferrou, entendeu? Então, nessa terceira dica é, respire e olhe para o fundo do olho do cliente. E a gente já pula para a quarta dica. A quarta é essa aqui, ó. Crie cenários para valorizar o que você vende. Crie cenários para valorizar o que você vende. Veja você que agora as nossas dicas começam a ficar mais robustas. Você vai chegar, olhar para o fundo do olho do cliente e falar assim, senhor Paulo ou senhora Maria, imagine que o seu filho, ou a sua mãe, ou sua esposa, ou qualquer pessoa que você ame muito, nesse momento foi detectado, olha aí, que crítico esse desenho aí, um câncer. Um tumor muito grande aí no cérebro. E aí você realmente olha para o fundo do olho do cliente e você pergunta, qual médico você escolheria para curar essa sua pessoa que você mais ama? A pessoa capacitada, o profissional mais barato ou mais competente? Vou repetir, o mais barato ou mais competente? Certamente o cliente vai falar para você, lógico, o mais competente, eu quero a cura do meu amado, da minha amada. É aí que você vai entrar em cena com o seguinte argumento. Pois é, senhor. Pois é, senhora. O senhor está na frente do médico mais competente dessa área. O senhor
senhor está procurando produto para comprar. Legal? Se você vende carro, se você é um vendedor um corretor de imóveis, se você é um vendedor de plano de saúde, você vai falar, eu sou o melhor médico do plano de saúde, eu sou o melhor médico de carros, eu sou o melhor médico de seguros de imóveis. Captou? Nem sempre o médico mais competente é o mais barato. Com certeza ele é o mais valorizado. Captou? Crie, então, esse cenário na cabeça do seu cliente, para ele dar valor naquilo que você está vendendo. Legal? Vamos, então, para a quinta dica de venda. Crie também como meu amigo Eduardo Teva. Eu até peguei essa quinta do meu amigo Eduardo Teva. O Eduardo Teva é um dos melhores palestrantes de varejo, de vendas e liderança do Brasil, quiçá da América do Sul. O Eduardo Teva, ele criou com muita maestria esses 3 cenários. E ainda a quinta é uma extensão de crie mais cenários ainda na cabeça do cliente. Então, vamos supor, você tem aqui, ó, tá vendo essa foto aqui, ó? Você vai buscar, você vai comprar um computador. Vamos imaginar que você está falando assim para o cliente. Cliente, eu vou te dar mais um cenário. Imagina que o senhor foi comprar um computador. De um lado está a Dell e do outro lado está a Positivo. A Dell é a mais cara comparada a Positivo. E você vai perguntar para o cliente, qual que é a que mais vende? Ele vai falar, não sei. Qual que é a mais cara? Ah, é a Dell. E qual que é a mais que vende? Você vai responder, é a Dell. Do outro lado, você vai mostrar uma Mercedes, caminhão Mercedes e um caminhão Iveco. Pois é. O meu amigo Teva fala. Você vai perguntar para o cliente de novo, qual que é a mais cara? É a Mercedes. Você vai perguntar para o cliente, qual que é a mais que vende? Você vai responder de novo, é a Mercedes. Uia. E mais uma dica. De um lado, café Dolce Gusto. Dolce Gusto, do café Nespresso. E do outro lado, 3 corações. Pois é, a maquininha da Dolce Gusto e da 3 corações. De novo, você pergunta para o seu cliente, qual que é a que mais vende? Entre aspas, a mais cara, que é a melhor, que é, nesse caso, a Dolce Gusto. Captou? Você turbinou mais cenários na cabeça do cliente para mostrar que o que você vende é o melhor. Ele está comprando o melhor. Legal? Vamos para a sexta. A sexta é essa aqui. Posicionamento. Posicionamento é tudo. Se posicione, meu amigo e minha amiga. Tem clientes que não são seus. Olha comigo. Tem 3 tipos de preços no mercado. Lá em cima, chamado preço premium, que é o preço acima da linha do mercado. No meio, exatamente o nome na média do mercado. E abaixo também chamado commodity, ou também popular. Você tem que se posicionar. Se você vende um produto, entre aspas, mais caro ou mais valorizado, você é premium. Então, você atende apenas clientes que estão procurando produtos premium. Legal? Se você vai no restaurante mais bacana aí onde você mora, você, lógico, vai pagar um pouco mais por esse prato. Se você vai em outro lugar morar, num condomínio fechado, você vai pagar por aquele metro quadrado mais valorizado no mercado. Preço premium, se posicione. Não se preocupe se você perder clientes. Tem alguns clientes que não são seus. 7ª dica. Eu posso te afirmar que outros estiveram também com essa dúvida. Ou seja, mostre depoimentos. Quando você mostra depoimentos em formato de vídeos, de cartas, de referências, você vai amenizar a objeção na cabeça do cliente. Ou seja, quantas e quantas vezes eu estou vendendo meu próprio trabalho de palestra e de curso para um CEO, para um presidente de uma multinacional, e ele chega para mim, mas André, desculpa, o seu honorário da sua palestra, com todo respeito, é muito alto. Eu falo assim, senhor, eu compreendo. Olha, eu mostro vídeos aí de outros CEOs, de outros presidentes, falando sobre pós-contratação da palestra do André Ortiz e que eles não se arrependeram e que eu dei retorno para cada centavo investido. Captou? Depoimento faz também o seu preço agregar muito valor. 8ª e antepenúltima, foque nos serviços. O que é focar no serviço? Aqui, ó, tá vendo? PQP versus S. PQP é palavrão, André? Não. Focar em serviços, PQP versus S é o seguinte. O PQP, preço, qualidade e prazo. Cuidado, não se alicerce como vantagem competitiva esse PQP. Isso é obrigação sine qua non. Você vender o melhor preço, o mais competitivo, né, com a melhor qualidade, com o melhor prazo. Agora, o S é serviço. A pessoa está comprando, está pagando algo a mais pelo que você vende por causa do seu serviço. Que tipo de serviço você vai oferecer que seu concorrente não oferece? Legal? Isso serve tanto no atendimento inicial quanto no pós-venda. Pense nisso. Vai lá e haja com mais valor agregado. E qual que é a penúltima? 9ª. Crie cenários premium. Crie cenários premium. É a 3ª vez que você falou em criar cenários. Só que aí tá. O que é criar cenários premium na cabeça do cliente? Tá vendo essas fotos aí, ó? Tá vendo, ó? Tá vendo? Ferrari, olha, Caneta Montblanc, Louis Vuitton. Tá vendo aí, ó? Uma casa num condomínio lá no Jurerê Internacional, em Floripa. Tá vendo a Universidade de Harvard? Ou seja, eu só coloquei alguns cenários de algumas fotos para você criar na cabeça do seu cliente que ele está adquirindo a Universidade de Harvard daquele segmento que ele está procurando. Ele está comprando, na verdade, um condomínio. Ele está comprando uma casa no condomínio Jurerê Internacional, um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Ele está comprando uma Louis Vuitton, uma Ferrari. Você tem que se equalizar na cabeça do cliente como de mais valor agregado. E por último, até jogo fora aqui, a última dica é, ao vender valor e não preço, quando o cliente vai falar para você que está caro, seja firme, olhe no olho do cliente com muito bezerro, com muito brilho nos olhos e fala, eu sei que eu estou te oferecendo o melhor produto no posicionamento do mercado, disso que eu vendo. Por isso que esse valor é acima da concorrência. Legal? Eu espero que essas 10 dicas lhe sirvam aí com muita carta na manga debaixo aí, ó, debaixo da sua manguinha, muita carta de argumento para você arrebentar a boca do balão. Se você gostar desse vídeo, por favor, obrigado, dá um joinha, dá um bezerro aqui abaixo, comente, compartilhe. Muito bem, deixa eu voltar aqui, gente. Me atrapalha um pouquinho na hora de voltar, mas vamos lá. Deixa eu achar vocês aqui, peraí. Aí, voltei. Me atrapalhou na hora de voltar. Então, vamos lá.
Eu achei muito interessante aqui que ele deu várias dicas, né, sobre quando alguém fala que o produto está caro. E a gente ouve muito isso, não é verdade? Né? Muitos de nós aqui, com certeza, já escutou as pessoas falam, mas é caro, né? R$ 990, 10 de 115, agora é quase 119, né? Se a gente for lá pela tabela da loja online, se eu não me engano, é 118,97, se não me engano. Então, muitos, né, já dá aquele pulo, mas é muito caro, né? Alguém gostaria de comentar que dica que gostou aqui, que gostaria de usar quando um cliente falar que está caro? Quem gostaria de comentar? Helena, pode falar. Eu achei interessante quando ele fez a comparação, no caso de um tratamento médico, né? Será que ele ia procurar um que fosse de valor baixo ou que fosse um de qualidade mesmo, né? Eu achei muito interessante aquela apresentação. Isso, né? Geralmente um médico que você tenta pagar particular, uma consulta aí de 650, 800 reais, não consegue agenda com ele fácil. O que você pensa sobre esse médico? Bom, É um médico, bom, né? profissional. E a pessoa paga, ela está desesperada, ela com problema, ela paga, ela se vira e arranja ele. Então, mas para a gente agregar esse valor, a gente tem que saber usar bem, né? Para a pessoa ver que a gente tem o melhor produto, né? E aí essa comparação ajuda. E aí a gente pode falar, o nosso é o único com comprovação científica, né? A gente tem estudos sobre osteoporose dos Estados Unidos, a gente tem o Instituto Falcon Bauer, né? Pode mostrar lá a APTA, mostra lá a gente tem tudo isso no escritório virtual, né? Na parte científica, que você pode agregar valor para que ele saiba que está adquirindo o melhor produto, né? Eu achei muito interessante também quando ele fala assim, se ele prefere, né, na questão do médico, o mais barato ou o mais competente. Ele não fala assim, o médico mais caro, né? Porque segue uma linha de raciocínio. O mais competente. Se é mais competente, obviamente, ele vai ter o preço por isso, né? Então, a gente vai fazendo essa comparação. Uma outra dica que ele deu sobre comparar produtos e perguntar qual que é o mais caro e qual que mais vende. Isso claro, ali ele falou de marcas que talvez esteja fora do conhecimento do nosso cliente, né? Talvez sejam coisas que o nosso cliente não conhece. Mas é muito fácil a gente falar, olha, se você for comprar um tênis da Nike ou um tênis Olímpicos, qual que é o mais caro? É o Olímpicos ou a Nike? Todo mundo sabe que a Nike é mais caro. E qual que vende mais? É o Nike também que vende mais. Então, geralmente, o melhor produto é mais caro e vende mais. Né? Assim são os nossos produtos também. Aparecida, você quer fazer um comentário? Não, eu ia responder, mas você respondeu. Você estava fazendo uma pergunta retórica. Eu achei que era para responder. Ah, tá certo. Eu estou meio elétrica, eu acho que eu estou no acelerado aqui, que eu botei um vídeo do homem lá. Vou mais devagar, tá, Aparecida? Não tem problema não, tudo bem. Deixar você responder, né? Então, a gente pode perguntar isso, né? Fala, Gerson, pode ficar à vontade. Eu concordei com o que ele falou quando ele disse para a gente concordar para não causar conflito. Concordar discordando, né? Depois usar um argumento que convença a pessoa de que pode parecer caro a curto prazo, mas a longo prazo vai ficar barato. Ele vai parar de comprar remédio, vai parar de pagar consulta médica. Justamente, Gerson, isso mesmo. Que a gente pode convencer a pessoa. Isso. Aí você tem o raciocínio com ele, né? Porque realmente, né, o nosso produto, se a gente for olhar magnetizadores no mercado, tem muitas marcas baratinhas. Tem magnetizador, uns tubinhos aí de R$ 49 que a pessoa põe dentro do copo, né? E vai beber água. Vai dar resultado? Ele vai ter o resultado que a gente pode garantir que vai ter com magnésio e cálcio. A pessoa não vai ter. Então, acha produtos da mesma linha, né, barato aí no mercado. Mas o nosso não é realmente o mais barato. Eu concordo com o senhor, não é barato mesmo, não. Né? Meu produto não tem o melhor preço em termos de ser barato, mas eu tenho o produto que vai trazer a qualidade que o senhor merece e precisa. Isso eu posso garantir.
né? E aí faz essa comparação com ele. Então, a gente mesmo não pode achar nosso produto caro, né? Se a gente achar o nosso produto caro, a gente vai falhar nessa hora. Eu falhava nisso, gente, no início. Eu quando comecei na Tmall, eu fui muito boa para vender franquia. Os primeiros produtos que eu vendi, eu coloquei depoimento no status do WhatsApp, e conhecidos me ligaram e falaram que queriam o produto. Eu expliquei rapidinho sobre o que eu já tinha aprendido nos treinamentos e vendi à vista. Então, ninguém questionou, acreditaram e compraram. Mas eu, no íntimo, achava caro. E aí eu vendia muito fácil franquia, porque eu sempre achei um bom negócio. Eu falei, aí o cliente quem compra a franquia vai usar o produto, mas já pagou um negócio junto, então eu achava mais fácil. E aí eu comecei mais a me dedicar à franquia. Quando eu ia vender produto, na hora de falar o preço, eu jogava para o dia seguinte. Eu explicava, amanhã eu entro em contato com você e passo para você direitinho. Vou estudar aqui a sua situação. No amanhã, a pessoa já não queria mais. Às vezes, já tinha olhado o preço na internet, já achou caro e nem recebia mais. Aí o Paulo falou assim, você sabe por que você está jogando, adiando, procrastinando o fechamento? Porque você está achando caro. Você tem que se convencer que não é caro. Aí eu comecei a buscar motivos do porquê que nosso produto não era caro. E eu vi isso aqui em casa, né? Só um dos remédios que minha mãe deixou de tomar, que a gente tinha que mandar manipular a cada 2 meses, era quase R$600. Então, eu vi que realmente fui pensar, né, nos benefícios, mas não, o produto não é caro, ele é barato, né? Como o Jess falou, a médio e longo prazo ali, a pessoa vai recuperar o dinheiro e vai até sobrar, né, do orçamento dela, por conta dela economizar com a saúde. Então, a gente mesmo tem que entender que o produto não é caro e se posicionar, que ele falou de posicionar quanto ao tipo de cliente que a gente vai atender, mas o nosso produto é para todos. A gente não pode julgar se a pessoa tem dinheiro, se não tem, porque tem pessoas que não têm, mas quando entende o valor, ela se vira e arruma dinheiro para comprar. Sabe? Ou ela entra no consórcio. A gente tem pessoas aqui na sala que fazem consórcio, já da Tmall. Então, a pessoa que não tem dinheiro, ela vai dar um jeito de comprar se ela entender o benefício. Ela faz um arranjo ali, vende alguma coisa que ela tem em casa que não sirva mais, mas ela vai comprar. Então, a gente não pode julgar. Nosso produto é para todos. Mas a gente tem que se posicionar quanto à autoridade. Eu sei o que eu estou vendendo, eu estou seguro do que eu estou vendendo. Eu tenho o melhor produto, que vai realmente fazer diferença na sua vida. Isso aí, já... Aí, um outro ponto que ele colocou foi sobre mostrar depoimentos. Né? Gisele, você quer falar? Pode falar. Você falando sobre a pessoa reconhecer o valor, minha mãe, desde quando eu comecei a fazer os projetos, eu compartilhava com minha mãe. E aí mudei, não tem como levar água para ela todo dia, então ela nunca sentiu necessidade de comprar, porque eu provi água para ela. Aí como ela não tá tomando, e eu percebi que ela achava caro. Aí como ela não tava tomando mais todo dia, sempre que ela passava uns 2 dias sem água, ela voltava às dores. Sempre que ela voltava a tomar água, as dores sumiam. Aí ela, igual você falou, Luciana, ela deu um jeitinho lá e vai comprar. Então, a pessoa, quando ela vê o valor e como, né, ela ficou sem água e viu que realmente fez o efeito nela, ela deu um jeito. É isso mesmo, gente. Então, e quando a gente consegue passar isso para o cliente na hora do fechamento, ele vai entender o que é não ter aquele produto. Por exemplo, se a pessoa fala ali que tem diabetes, né, que é uma coisa muito comum, a gente pode ajudar ela a imaginar a vida dela com uma taxa de glicemia mais baixa. Né? A gente não vai incentivar a pessoa a cair matando no doce, não, mas ela vai ter uma brechinha ali para poder comer um doce que ela gosta. Né? Eu fico boba. Gente, minha mãe, ela estava com 240 de diabetes, de glicemia, né? E aí baixou, em jejum dá 97, já deu até menos. Dá 110 alimentada. Aí, essa semana, ela fez um teste, deu 119 alimentada. E ela todo dia come doce. Minha mãe come doce todo dia. E depois da água, diminuiu 2 comprimidos da metformina. Tomava 4, toma só 2. Então, a gente pode realmente argumentar com a pessoa que ela vai ter uma margem para poder comer aquilo que ela gosta. Né? Minha mãe exagera e mesmo assim está 119. Para quem tinha 240, né? A glicemia glicada, que era 9, dá 5,8.
baixou bastante, né? Mesmo diminuindo a metformina, por conta dela tomar a água dela certinha. Aí ela faz ali, ó, ela toma certinho só para poder comer o que ela gosta. É barra de chocolate mesmo, viu, gente? Ela pega aquelas barronas de chocolate assim, de 1 quilo, devora ela rapidinho. E tá baixa. Então, dá resultado. A gente não vai incentivar nenhum cliente a fazer isso, não. Mas a gente pode argumentar com ele. Só imagina poder ir no almoço de família e comer um pudim de sobremesa, né? Sem estar preocupada num dia de domingo, né? Não é ruim quando a senhora faz, às vezes, para os filhos não pode comer. Então, a gente vai argumentando, a pessoa vai ter aquele sentimento, ó, se eu não comprar esse aparelho, eu estou perdendo, né? Eu estou perdendo coisas que eu gosto. Então, a gente vai sempre ajudar a pessoa a ver, né, o benefício que ela vai ter por estar adquirindo e se cuidando, né? Parecia? Hoje eu estava conversando com uma menina que eu até já tinha falado, passei link para ela umas 2 vezes, não deu para ela assistir, né? E hoje eu falei com ela presencial. Aí eu falei para ela, pegou e falou, mas eu acho caro. Eu falei, comparado com os benefícios, não é caro. Aí eu falei dos benefícios que eu tive, né? Falei do meu esposo, que melhorou muito. Aí eu vi que ela ficou bem interessada, sabe? Aí vamos ver mais na frente o que vai dar, né? Igual uma coisa que eu queria falar, olha, no ano passado eu fiz meus exames, assim, de rotina, né? Tudo de mim estava alto. Colesterol, glicemia, tireoide, que eu tenho hipotiroidismo, mesmo tomando remédio, pressão alta, né? Aí esse ano eu fiz, esse mês já, no início do mês agora, dia 7, eu fui levar meus resultados no médico, tudo normal. Olha, inclusive, ele tirou o meu remédio da pressão. Não estou tomando remédio de pressão. Uhum. Eu achei parabéns, bom demais. Isso é porque você está colhendo os frutos de fazer direitinho, né? Então, aí eu falei, né, desses benefícios para a menina e eu vi que ela ficou, assim, bem interessada, sabe? Mas eu acho que ela está mais interessada em comprar a franquia, sabe? Que ela fez bastante perguntas sobre os valores, como que ela pode trabalhar, sabe? Eu expliquei, assim, tudo para ela, né? Eu vi que ela, depois, acho que vai dar alguma coisa. Ah, vai. É só não deixar o negócio, né, esfriar, vai ali. Uhum. E assim, gente, às vezes a pessoa acha caro o preço cheio, mas raciocina com ela. O que você tem hoje no mês que você gastaria R$115, né? Você vai sair, você vai no mercado hoje, 2 sacolinhas dá mais de R$100. Você vai comer uma pizza com a família, você gasta isso, né? Então, outro dia foi eu e Paulo tomar sorvetinho, que a gente não tomava, deu mais de R$30, 2 pessoas tomando sorvetinho. Então, imagina, você vai com uma família inteira, você gasta isso numa casa de sorvete com a família. Então, não vale a pena, talvez, fazer um sacrifício, eliminar, talvez, um lanche ou 2 ali que faça no mês a mais, né? E economize em casa e poder investir na saúde. Então, a gente pode fazer comparações com algo que talvez a pessoa possa abrir mão para ter um benefício à saúde na prestação. Você falou, você vai fracionar, 1 ano você paga os R$115, né, por mês, você pagou seu produto, você tem 4 anos ainda sem investir nada. E quando terminar os 5 anos, você vai investir 1/3 do valor que você investiu agora. E vai poder parcelar também. Então, se for colocar isso na ponta do lápis, dá um investimento, se fosse dividir por 60 meses, né, que são 5 anos, dá um investimento de R$16,50 por mês. Só que ela vai compactar isso em 1 ano, né? Então, fica 115. O que é R$16,50 por mês? O que ela gasta de remédio? Que ela vai deixar de comprar, paga o produto, né? E sobra. Josi? Maria José? Abre o som, por favor, Zezé. Deixa eu mandar aí uma mensagem para você abrir, peraí. Chegou aí a mensagem, Zezé? Sim. Ouvindo agora? Pronto. A minha mãe é diabética, hipertensa, Alzheimer, um monte de doenças. Hoje, ela não toma mais nada. Ela tomava insulina todos os dias, NPH
30 unidades todos os dias. E mesmo tomando a insulina, às vezes a glicemia dela ficava tão alta que o aparelhinho nem lia. E já tem mais de 5 meses que ela não toma mais remédio para pressão, nem para diabetes. Está ótima, está com a memória boa. Vocês devem conhecer ela. Ela teve totalmente dependente, ela passou foi uns 2 anos dependente, não sabia nem quem ela era. Quase virou uma criança de novo, né, Zezé? Virou uma criança de novo, né? Hoje ela está ótima, maravilhosamente bem. E tem um outro relato também, a sogra da minha irmã, diabética, a filha dela é técnica de enfermagem, só que ela não acreditava em nada de coisa alternativa, só médico. Aí a mãe dela ficou tão... Eu oferecia o aparelho magnetizador para ela, mas ela dizia que não, era muito caro. Não acreditava que isso dava certo, não. Aí a minha irmã começou a utilizar do projeto e ela teve muitos benefícios. E a mãe, a sogra da minha irmã, amputou uma perna, justamente por causa do problema do diabetes. Ela teve trombose, estava sentindo muita dor, ferida na perna, teve que amputar a perna. Aí, depois que ela amputou a perna, passou uns 3 meses, ela começou a sentir dor na outra perna. E aí voltou lá no médico, o médico falou que ia ter que amputar a outra perna. Aí a menina me ligou, a filha dela me ligou. Não, pelo amor de Deus, você tem aquele negócio aí da água? Quanto que é? Manda para mim. Assim, aí ela já pediu, foi logo, manda para mim. Quanto que é? Me manda aí no WhatsApp quanto que é, você parcela para mim? Mas assim, ela já queria o produto, porque ela percebeu que a minha irmã teve muitos benefícios e a mãe dela só ia ter que amputar a outra perna. Aí eu mandei para ela, mandei direitinho, o jeito de usar. Passou uma semana, eu liguei para ela para saber como é que eles estavam usando direitinho, né? A mãe e o pai. Aí ela falou assim, você acredita que a mãe não está sentindo dor na perna mais? E já clareou a perna, já voltou a coloração normal? Está só boazinha já. A velhinha está ficando boa. Você vê como que é, né? Muito bom, se ela tivesse comprado antes, tinha evitado de amputar uma perna da mãe. Isso aí é uma história que você, nos gatilhos de venda, você pode contar uma história dessa. Olha, teve fulano que não comprou e a mãe precisou amputar uma perna, mas quando estava para ter que amputar a outra, começou a usar e teve resultado, né? Não é uma história que ajuda a pessoa a ver a realidade. É uma coisa real, acontece todo dia, gente. Tem gente sendo mutilada, amputada todo dia. Né? E olha o que a gente tem na mão. Vai dar certo com todo mundo? Talvez não. Às vezes a situação já está mais grave, né? Mas a pessoa vai evitar outros problemas. Agora que o nosso produto é bom, a gente não precisa ter dúvida, né? Obrigada aí por contribuir, viu, Zezé? E a sua mãe, menina, eu conversei com ela esses dias, que cabecinha boa que ela tá, inacreditável. Está ótima, maravilhosa. Assim, eu fiquei muito feliz. Então é isso, né? Agora, outro ponto que ele colocou aqui, que a gente tem muito a agregar nisso com relação a outros produtos. Foque no serviço. Preço, a gente tem um preço bom em vista do valor que o produto tem. Nosso produto tem muito valor agregado, né? O Gerson lembrou muito bem aí a questão do benefício que a pessoa vai ter de economia por adquirir o nosso produto. Então, ele tem muito valor agregado. A gente tem a qualidade, porque tem melhor produto, né, que coloca magnésio e cálcio na água na proporção correta,
tem ali um campo forte monopolar adequado para poder realmente fazer a ionização da água. E a gente também tem o melhor serviço. Por quê? Porque a gente tem um pós-venda, né? A gente é treinado para fazer um acompanhamento, né? E quem faz acompanhamento bem feito são os que mais conseguem indicação. Tá? Se você quer ter que correr menos atrás de cliente, faça um acompanhamento bem feito. Quando a gente faz um acompanhamento bem feito, aquele cliente vai vender para você. Ele vai indicar e vai trazer mais clientes. Então, os primeiros clientes vão ser os mais difíceis da gente conseguir. Mas você fez ali 10 vendas, gente, e acompanhamento bem feito, esses clientes sempre vão trazer mais. E aí a gente vai ficar atendendo praticamente só indicação. Então, a gente tem esse treinamento na Timol para fazer esse acompanhamento, esse serviço, e isso é um diferencial, que as outras empresas não. Vai lá, vende, a pessoa se vira, já não tem um produto bom e ainda não tem acompanhamento, né? Então, tanto a nossa ficha de pesquisa, né, que a gente faz com o cliente, a nossa abordagem inicial faz muita diferença para o cliente, o cliente gosta de falar o que ele sente. Você está ali na ficha de pesquisa de saúde, você escuta o cliente, não fala de si muito, não. A gente, às vezes, quer compartilhar esses resultados, né? Mas durante a ficha de pesquisa, deixa o cliente falar, né, como ele se sente com relação à doença. Minha pressão sobe. Como é que o senhor se sente? Como que você imagina que seria a sua vida sem ter essa pressão alta? O que você gostaria de fazer? Conversa um pouquinho durante a ficha de saúde dele, né? Deixa ele falar. E a pessoa gosta de falar o que está sentindo. A pessoa gosta de falar de doença, né? A gente vê isso na segunda-feira lá com o Rômulo, quantas pessoas levantam a mão ali para falar o que está sentindo, né? Como se sente, querendo saber se o produto vai dar resultado. Então, a gente não tem que falar muito da gente. É perguntar e deixar o cliente lá, dar atenção. Você deu atenção, você vai criar conexão com ele vai confiar mais em você. E aí, quando você apresenta o projeto e faz um pós-venda bem feito, pronto, ele vai te indicar para todo mundo, né? Então, isso é importante. E no 10º aqui, quando a pessoa fala que está caro, né, eu acho um argumento muito legal. A gente, com autoridade, né, firmeza, a gente fala assim, ó, realmente, o meu produto não é o mais barato do mercado, mas é o melhor. Eu posso te garantir que você vai ter benefício com ele, que você não vai perder dinheiro. Então, a nossa autoridade, firmeza no falar, claro, né, não com arrogância, mas com a pessoa sentir que a gente está seguro do que está falando, vende também. Aí ela não vai querer procurar um produto mais barato e arriscar não ter resultado, né? Bom, então a gente viu aqui sobre a questão do tá caro, né? Depois eu vou disponibilizar, se alguém quiser ver esse link lá no YouTube, eu vou disponibilizar esses links, tá? Para vocês poderem acessar e assistir de novo se quiser, fazer anotações. Mas é bom a gente já ter um norte ali do que fazer quando a pessoa fala isso, né? Agora eu vou compartilhar com vocês um outro vídeo que vai mostrar quando a pessoa põe uma dificuldade. Deixa eu achar aqui onde eu coloquei, gente. Espera só um minutinho. Opa. Agora eu vou botar aqui para o Zoom para compartilhar. A gente vai aprendendo, vai rateando e vai aprendendo. Agora a gente vai ver quando o cliente diz que quer falar com a esposa, com o marido, né? Ou tem um sócio, né? Precisa da autorização de alguém para ele fazer a compra, tá? Isso é comum acontecer também. Hashtag orgulho de ser vendedor. Eu sou o vendedor. Isso é o que nós pregamos aqui. Essa causa maior de ser vendedor, de ter orgulho de ser vendedor. Já falei em outro vídeo sobre vendedor ser uma vergonha, que é o que infelizmente muitos vendedores acreditam nisso. Não colocar jamais você abaixo de um cliente. Você está no mesmo nível, você é um especialista. Você está lá para ajudar ele. Ele não está te fazendo nenhum favor se ele comprar de você. Aliás, se você vender o seu produto, é você quem está ajudando ele da mesma maneira que ele te ajuda. Então, meu amigo, orgulho de ser vendedor e, mais uma vez, dicas práticas para você. Vamos lá. Hoje eu vou tratar de um assunto bem bacana que o pessoal me perguntou aí, que é uma coisa que acontece com muitos vendedores. Nós estamos falando daquele cliente que fala, olha, eu vou falar com a minha esposa
e depois eu volto. Eu tenho que falar com o meu sócio, depois eu volto. Eu preciso ver tal coisa com o meu financeiro, depois eu volto. Enfim, vamos falar depois. Deixa essa venda para depois. Lembre-se muito bem, o que mata um vendedor é essa pendência que ele tem, porque chega no final do mês, ele sempre muito motivado, sempre muito positivo, como o vendedor tem que ser. Ele vai lá e fala, nossa, eu tenho 20 pendências. Então eu devo ter umas 18 vendas, chega 2 dias, 3 dias antes de acabar o mês, ele fecha 2 vendas. Quer dizer, não tem mais tempo para correr atrás de outros novos clientes, não tem mais tempo para fazer mais vendas. Acabou, arrebentou com o mês dele e arrebentou também com a empresa. Vamos lá então, Thiago, me ajuda, o que eu falo quando o cliente fala isso para mim? Nós temos várias dicas aqui, como eu sempre falo, as dicas são simples, são práticas, são pro dia a dia, mas lembre-se, elas, soltas, assim, elas não funcionam, precisa estar dentro de um contexto, então não vai funcionar para todo mundo, mas vai funcionar para muita gente, tá? Vou deixar claro isso para vocês. Vamos lá então, primeira dica, Thiago, quando o cara fala, olha, eu gostei, mas eu tenho que ver com a minha esposa, ou tenho que ver com o meu sócio. Vou dar uma dica para você, meu amigo, lembre-se muito bem, você já está atendendo um cliente. Não perca seu tempo vale muito dinheiro. Quando ele falar para você precisa ver com a esposa, com o sócio, você precisa ter algumas certezas para que isso não continue, para que você não fique com pendência, demorando, porque você não é obrigado a vender para todo mundo. Né? Você é obrigado a vender para quem dá lucro, e se esse cara não quer comprar, meu amigo, fecha a parte para outra. O que você não pode ficar é refém de alguém que está mentindo para você, né? Ou que não tem futuro essa venda. Então, quando alguém falar isso, que vai ver com a esposa, com o sócio, você pode utilizar, por exemplo, ok, senhor Antônio Carlos, eu compreendo, lembre-se muito bem, a palavra compreendo, ela traz o cliente para o seu lado, né? Não mostra que você está confrontando, pelo contrário, mostra que você está trazendo ele. Então, você sempre compreendo quando for contornar uma objeção, quando for negociar algo. Então, senhor Antônio Carlos, eu compreendo, né? Que o senhor tem que ver com a sua esposa. Deixa eu fazer uma pergunta, ficou alguma dúvida em relação a algo? Então, essa é uma das perguntas, para saber se ficou, às vezes, dúvida com relação a algo. Mas, geralmente, vamos ser sinceros, eu estou para a rua, você também tá, a gente sabe disso, né? Não tá lendo de livro. O cara diz, fala, não, tá tudo certo. Aí você pergunta, pô, perfeito, Antônio, o que impede realmente do senhor fazer negócio com a gente agora? Pergunta para ele. Não seja grosso, não seja rude, lembre-se sempre que quando você encontrar uma objeção com um sorriso, levando de boa, é muito mais prático, porque o não do cliente, pro agora, já é uma objeção, já é um distanciamento. Então, traga isso para perto de você. Então, mas o que impede o senhor de fazer negócio com a gente agora? Essa é uma, por exemplo, uma outra que você pode usar. Vou ver com o meu sócio, vou ver com a minha esposa. Compreendo, senhor Antônio Carlos, o senhor tem que ver com a sua esposa, com o seu sócio. Deixa eu fazer uma pergunta. Se dependesse somente do senhor, já estaria fechado o negócio? Pelo senhor, estaria fechado? Olha só que interessante. Porque quando ele fala, não, por mim sim, porque geralmente eles falam, né? Não, por mim tá tudo ótimo e tal. Então você complementa. Ótimo, seu Antônio Carlos. Então nós 50% da venda nós já temos, né? Nós só precisamos conversar então com a sua esposa, com o seu sócio. O senhor gostaria de marcar uma conversa? O senhor gostaria que eu ligasse para ele, para entrar em contato? Não, deixa que eu falo. Tudo bem, não tem problema. Se ele falar isso, não, deixa que eu falo com a minha esposa, deixa que eu falo com o meu sócio, não tem problema, você não vai ser chato. Lembre-se muito bem, persistência é diferente de ser chato. Persistência é diferente de ser chato. Então não seja desagradável, não seja chato. Mas tenha certeza que você utilizou de todos os recursos que você tem. Tenha certeza de que você aprendeu com aquela venda. Tenha certeza que você fez tudo o que podia, sem ser chato, arrogante, para que a venda acontecesse. Então se ele fala, não, realmente eu tenho que ver com o meu sócio, tenho que ver com o meu financeiro, tenho que ver com a minha esposa, mas você já sabe que tem 50% fechado, pelo menos de acordo com o que ele disse, né? Aí você use uma última técnica que nós utilizamos muito, que é muito prático, que é para saber qual que é a temperatura da venda, se ele está mentindo ou não. Senhor Antônio Carlos, já que nós temos 50% da venda, né, no caso do senhor já está fechado, dê, por favor, uma nota de 0 a 5, não 0 a 10, 0 a 5, sendo 0 nenhuma e 5 total. Qual que é a possibilidade realmente de nós fazermos negócio? Olha só, falando dessa maneira, né, sem ser rude, sem ser direto, sem ser grosso, com um sorriso, falando leve, querendo realmente entender se essa venda vai acontecer ou não questionando ele, mas querendo saber, olha só que leveza, e você já sabe uma temperatura. Tem que ser 4 ou 5. Se for abaixo disso, você sabe que essa venda não vai acontecer. Se ele der abaixo de 4 ou 5, você ainda pode trazer ele na conversa. Como, Thiago? Usa essa técnica. Se ele der um 0, 1, 2 ou 3, por exemplo, abaixo de 4, você vai falar, seu Antônio, mas o senhor disse realmente que não tem nenhuma dúvida, que pelo senhor está fechado. O que eu, vendedor, eu, Thiago Ponce, eu, Roberto, Marcelo, enfim, seu nome, o que eu, Roberto, posso fazer para que o senhor me dê uma nota 4 ou 5? Quer dizer, o que eu posso fazer para que a gente possa chegar mais próximo do fechamento? É algo em relação ao valor? É algo em relação à entrega? É algo em relação à confiança, se o senhor não confiou? É algo em relação ao senhor saber que empresa ou quem comprou o produto? Veja só quantos argumentos, quantas técnicas você tem para que você possa saber realmente se esse cliente está mentindo ou não, se ele está só querendo descartar você ou não. Tudo bem, gente? Olha só quantas técnicas práticas simples para que você possa diminuir esse tempo, essa pendência, esses clientes que mentem para a gente, o que é muito comum, lembrando que quase sempre, né? A primeira objeção, a primeira história que os clientes contam é quase sempre mentira. Então pergunte, procure saber, não perca tempo. Dinheiro, o tempo do vendedor vale muito dinheiro. Então você não é obrigado a vender para todo mundo. Você só não pode perder tempo com quem está mentindo com a gente, tá bom? Lembre-se muito bem, hashtag orgulho de ser vendedor, hashtag eu sou o vendedor, e lembre-se, tá? Clica aqui, se inscreva no meu canal, você sempre vai receber dicas. Vamos voltar aqui então. Então é interessante isso aí, né? A pessoa falou que precisa conversar com o marido ou com a esposa para saber se vai poder comprar ou não, né? Alguém gostaria de comentar o que achou interessante aí sobre esses argumentos? Que gostaria de usar, se alguém falar isso? Ninguém? Então, vou contar uma experiência que eu tive aqui com uma venda. Eu já contei isso em algum treinamento, mas vou repetir aqui. Eu recebi uma indicação de uma amiga
a costureira dela. Ela indicou o produto. E aí me deu o telefone da costureira dela para eu poder ligar e fazer a venda. Aí entrei em contato, ela já tinha visto o produto e queria entender, ela queria saber preço mesmo. Falei, olha, primeiro eu preciso entender a sua situação, então vou fazer uma ficha de pesquisa de saúde, vou te perguntar algumas coisas para saber qual é o melhor produto para você. E fiz uma chamada de vídeo, né, me apresentei para ela e fiz a ficha de pesquisa de saúde dela. Quando eu terminei e expliquei o produto certinho, né, porque é muito, muito importante a gente frisar que um deles vai durar ali 30 anos, pelo menos, né? Ela não é um produto de consumo que todo mês ela vai ter que ficar investindo, e que o outro vai durar ali de 3 a 5 anos. Aí fui, e quando eu falei o valor 10 e 115, ela virou e falou assim, ah, tá, eu vou ter que falar com meu marido. Não, na hora ela nem falou falar com o marido, ela falou, eu vou ver e te falo. E aí, quando eu pensei em argumentar com ela alguma coisa, chegou uma cliente na casa dela e falou, Ivo, eu vou ter que atender uma cliente aqui que chegou com um vestido rapidinho para eu resolver aqui, depois eu te falo. Aí tá, isso era um sábado à tarde? Era uma sexta à tarde. Aí, quando foi no sábado de manhã, eu falei com o Paulo assim, eu falei, e agora? O que eu faço? Porque ela não me retornou. Ela falou que ia ver e depois me falar. Aí o Paulo falou assim, pergunta para ela se... Porque ela perguntou se eu entregava. Isso é uma indicação que a pessoa está propensa a comprar. Se ela pergunta sobre entrega, sobre frete, ela está querendo comprar, porque ela já está fazendo perguntas de fechamento, né? Perguntas de ter o produto. Aí o Paulo falou assim, manda uma mensagem para ela e pergunta se ela quer que você entregue o produto agora de manhã ou à tarde. Não pergunta que hora que ela quer, não. Você faz a técnica do ou, dá duas opções. Aí eu mandei um áudio para ela. Ah, fulana, você prefere que eu leve o produto para você agora de manhã ou à tarde? Não, peraí, não traz não, porque eu preciso falar com meu marido. Só que quando ela tinha falado na sexta-feira que ia ver, aí eu já tinha entrado no YouTube e pesquisado algumas coisas. Eu falei assim, o que eu vou falar se a cliente falar que vai pensar? E aí tinha achado essa de falar com o marido, né? E aí eu virei para ela e falei assim, eu entendo que um valor desse, para sair do orçamento, a gente não pode tomar uma decisão sozinho, né? A gente que é esposa, muitas vezes precisa da autorização do marido para fazer uma compra dessa. Mas se dependesse só de você compraria? Ou você ainda precisa de mais alguma informação para ter mais confiança no produto? Eu deixei de te passar alguma informação que você gostaria de saber? Não. Eu gostei, eu estou ansiosa para usar. Aí eu falei, tá. E que dia que você vai falar com seu esposo? Porque quanto antes você começar a usar, é melhor. Aí ela falou assim, como é que é mesmo aquelas velas que você falou que eu precisava pôr no meu filtro? Ela tinha me falado que tinha um filtro de barro que estava sem utilizar, sem vela. Aí eu tinha orientado ela que era bom colocar uma vela de prata coloidal, né? Com carvão ativado. Aí, quando ela falou isso, eu falei, tá vendido. Aí eu falei, é a vela de prata coloidal. Não, faz assim, eu vou dar um jeito, eu tô com muita dor, mas eu vou tentar ir ali no mercado, comprar essas velas e você pode trazer à tarde para mim o produto. Aí eu falei assim, você quer que eu compre as velas para você? No mercado aqui perto de casa tem, eu já levo, a gente já passa no cartão tudo junto. Ela, pode ser. Aí eu comprei as velas, à tarde fui lá, levei, ela passou o cartão, dividi lá, incluí as velas que eu comprei no mercado, dividiu, fiz a venda. Se eu deixasse ali ao acaso vou ver, eu estava vendo até hoje, entendeu? Então, essas técnicas realmente dão certo. Por que ela decidiu? Ela precisava da decisão do marido? Na conversa que eu tive com ela, ela precisava? Não. A mulher... Era só uma desculpa. Pode falar. Era só uma desculpa dela, né? Só uma desculpa, é o que ele falou, o cliente mente. Ele está inseguro, ele não quer gastar, ele está inseguro. Então, a gente tem que tomar a decisão por ele, ajudar ele na decisão, né? E aí, ela não precisava. A mulher, ela é uma costureira bem-sucedida, faz a reforma em vestido de festa, está sempre com serviço. Não precisava do dinheiro dele para comprar o produto. E aí, se eu deixasse, ficasse assim, vou deixar, vou ser chata, ficar insistindo, não, eu só fui persistente para fechar minha venda. E gente, fiquei tão orgulhosa, porque eu não sou vendedora. Eu fiquei assim, feliz, sabe, de ter aplicado e dado certo.
Vai dar certo toda vez? Não, igual ele falou no vídeo, né? Às vezes não vai dar certo para todos os casos, mas a gente tem que tentar todos os recursos que a gente tem. Você mira nisso? Pode falar. Eu também, eu gosto muito de vender, não sou boa para franquia, vender franquia não, gosto de vender o produto. E essa semana também eu tive um caso assim, quase igual o seu, né? Faz tempo que eu venho conversando com essa pessoa e ela, para falar para o meu marido, ela é doente, o esposo dela é muito doente, né? E eu sempre estou falando com ela sobre o aparelho, e ela está sempre jogando para frente, né? Aí, essas 2 últimas semanas, ela andou passando muito mal, que ela está com pedra na vesícula, né? E aí, ela vai trabalhar, de lá não aguenta trabalhar, acaba indo para o hospital. Aí, o que eu fiz? Peguei o aparelho, fui lá na loja dela, falei assim, eu trouxe o aparelho para você vai usar esse aparelho certinho para você melhorar. A hora que você tiver mais melhor, a gente vai acertar. Que aí eu falei para ela assim, ó, você pode passar um cartão, e falei para ela assim, ó, ela falou assim, mas é caro. Eu falei assim, ó, mas quanto que vale a sua saúde? Quanto que você está pagando por remédio que você está tomando? Aí ela ficou assim, né? Eu falei assim, ó, eu vou fazer uma coisa com você, eu passo no cartão para você 10 vezes de 118, é na tabela que eu vi, né? 118 não sei quanto lá, 10 vezes. Aí ela falou, então tá bom. Aí, assim, eu consegui também fechar uma venda, né? Porque a pessoa é igual você está falando, eles mentem para a gente, enrolam a gente. Se a gente não. Igual esse vídeo aí que você passou, se você não for um vendedor e tentar fazer a venda, não consegue, não. Mas uma experiência também bom que ele deixou é sempre a gente perguntar, né? De 1 a 4, qual nota que daria para a gente, né? Para a gente tentar melhorar mais, né? Porque a gente que quer vender, a gente tem que tentar melhorar mais, né? Se a pessoa, ela, não quero ficar com o produto, a gente pode perguntar, olha, esse é meu trabalho, né? Então, será que eu falei? Eu deixei de te passar alguma informação? O que você acha que eu falei que eu poderia fazer melhor com o meu próximo cliente? Às vezes, a pessoa ela acaba ali voltando atrás, te dando mais chance de você argumentar com ela e ela acaba comprando. Então, a gente não precisa ter vergonha de fazer perguntas para o cliente, né? Nessa questão aí da nota, ele falou de 0 a 5, né? Quais as chances que a gente tem de fechar? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu vou pensar e te retorno. Na hora pergunta, ó, de 0 a 5. 0 que você não vai fechar e 5 que você vai fechar. Quais as chances que a gente tem de realmente fechar? Porque se a pessoa estiver mentindo, ela fala, pode ser franco, não tem problema não. Você tem todo o direito de não querer comprar. Fala, não, é 0, eu não vou comprar. Ela vai se sentir à vontade para falar. E pronto, o que ele estava falando ali é de você não ficar gastando tempo com um cliente que não vai querer mesmo, né? Então, você deixando o cliente à vontade para te falar o pensamento dele, mais chance você vai ter de argumentar, né? E a gente vai aprendendo com isso, porque às vezes a gente fica com vergonha, né? De fazer uma pergunta, de talvez achar que a gente está pressionando, não é? A gente quer que tudo seja claro. E um ponto também, gente, que eu acho muito importante na venda, é nunca a gente achar aquela carinha de coitado que você vai comprar para me ajudar. Isso não existe, a gente tem o melhor produto, é a gente que está levando ajuda, né? A gente não pode deixar inverter a situação. Maria Luísa, pode ficar à vontade para falar. Então, eu quero falar sobre como eu perdi uma venda. Pode falar, a gente aprende com isso também. E até agora eu estou, assim, transtornada com essa perda. Oh, meu Deus. Porque foi erro meu, né? Ai, que raiva. Então, lembra aquele filtro que eu pedi para você me ajudar, ver preço, tudo, né? Então, aí eu liguei para o cliente primeiro, conversei com ele sobre o projeto, ele falou que não, que ele, na realidade, não queria comprar os 2 projetos, ele queria um filtro. Aí tá bom, aí liguei para você, conversei, perguntei o que seria o melhor para ele, porque ele não é uma pessoa de pouco recurso, né? Aí tá, aí passei para ele aqueles 2, né, preços que você me mandou, que um seria o mais em conta, é 2.300, daí parcelado, né? Passei tudo para ele. E é uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, né? Não é uma pessoa que eu conheci ontem, né?
Aí passei os 2 projetos. Só que aí o que ele fez? Só que eu devia já ter ligado. Por que eu me culpo? Porque no dia seguinte, ou um pouquinho mais tarde, né? Eu passo para ele, daqui a mais 2 horas ou 3 horas, daqui a meia hora, eu tinha que ter ligado para ele. Aí você viu como é que foi, você gostou do preço, você quer comprar, então, um projeto mais simples, quer comprar o filtro. Eu não fiz esse acompanhamento, né? Porque eu confiei que ele ia ter uma opção entre um e outro. Mas aí a minha filha, que mora na mesma cidade dele, me ligou e falou: mãe, o Wilson comprou o filtro de outra pessoa. Então, o que ele fez? Ele ligou, nós moramos no Paraná, ele ligou lá em Minas Gerais, deve ser na empresa, né? E comprou aquele filtro top 3. E a gente queria vender o top 4 por ser uma coisa mais evoluída, né? Daí ele comprou esse top 3. Então, eu me culpo, por quê? Porque eu não dei o acompanhamento. Eu tinha que ter ligado para ele, explicado o que você me falou, do top 3, porque eu não mandei para ele, ele teria a opção de me perguntar, né? Ele teria uma opção. Não, Luiz, eu achei caro. Mas eu esperava que ele também pudesse me ligar, né? Devido à nossa amizade, né? Então, foi isso. Ai. Então, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi, foi uma lição para mim. E assim, Luísa, nesse caso aí... Eu tinha que ter ligado para ele imediatamente. E aí, o que você achou do preço? Aí ele iria me falar. Nesse caso aí, se você conseguir, se é uma pessoa que você consegue usar o Zoom, se você consegue usar e compartilhar uma tela de Zoom, você poderia abrir e falar: vamos conversar aqui no Zoom que eu vou te apresentar algumas opções. Aí você pode compartilhar o vídeo do Revolution, mostrar para ele que é. A gente começa pelo mais caro. Mas aí você já, olhando a pessoa e a reação dela, e aí você, quando falar o preço, você vai ver a reação dela. Aí você pode ir passando por mais barato. Você faz a ancoragem de preço. Aí você vai... O negócio é que eu estou começando ainda, né? Mas pensa assim... Aquela tarimba, aquele jogo de cintura, né? Posso te falar uma coisa? Você pode ter perdido a venda agora. Mas se ele tem condição, ele ainda vai voltar e comprar o Revolution de você. Porque o top 3, ele é um filtro por gravidade. E ele vai investir R$ 1.660 no top 3. Ele falou que ele economizou R$600 de comprar do... Então, ele pagou 1.700. Isso. Então, ele vai comprar esse filtro, mas é um filtro que ele vai ter que ficar abastecendo uma água, né? Não é um filtro com todo o conforto do Revolution. Daqui uns tempos, talvez você consiga raciocinar com ele e ele compra o Revolution com você, para ele ter o conforto. Eu até vou receber ele na minha casa para um almoço. Você vê como é que a gente é amigo, né? Uhum. Mas a única coisa que eu vou falar para ele é o seguinte: não vou falar mais em negócio. Eu vou falar: olha, se você tiver alguma indicação, eu quero que você me passe. E se você algum dia for comprar a franquia, porque eu já convidei ele para assistir Ele tem potencial de ser um franqueador. Ele não deve ter falado se ele ligou na fábrica, ele não deve ter falado que ele já tinha sido atendido por alguém. Senão ele tinha mandado... Eu não sei como é que ele fez. Eu sei que ele foi atendido. Eu vou só falar com ele, se ele tiver alguma indicação para ele me dar, e se ele quiser ser um dia um franqueado, para ele dar o meu ID quando ele for comprar a franquia dele. É isso que eu vou falar com ele. Mas nada. Só isso. Mas dá para você... Mas eu só estou falando isso porque foi um detalhe que eu cometi um erro no meu negócio. Porque eu uma tinha chamada de vídeo. Uma chamada de vídeo na hora de realizar uma venda faz toda a diferença, do que a gente ficar só mandando mensagem e... É porque ele queria mesmo, né? Mas eu fiz uma chamada de vídeo com ele, eu fiz. Tá. Eu conversei com ele, eu fiz a chamada de vídeo. Eu fiz a ficha de saúde dele,
fiz tudo, fiz uma chamada de vídeo. Aí falei para ele, agora eu vou te mandar tudo que tem sobre esses 2 projetos, tá? Dos filtros. Aí tudo que você me mandou, eu mandei para ele. E mandei, como você falou, manda primeiro os projetos, para que serve o filtro. Mandei. E aí, no outro dia, eu mandei os valores, entendeu? Para ele estudar os valores. Primeiro, eu mandei para ele estudar o projeto, né? E aí, né, foi isso que ele fez. Ele ligou e fez a compra com outra pessoa. Mas a responsável fui eu, por quê? Porque eu não dei andamento na venda. Só estou falando isso para servir como um exemplo, né? Para a gente não todos fazer... nós aprendemos, né? Aí uma coisa que eu já vi algumas dicas de venda, Luísa, é assim, a gente, às vezes, imagina, por ele ter dinheiro, ele ia querer o melhor, com água gelada, água natural, mas o que a gente imagina nem sempre é o que a pessoa quer, né? Então, talvez a gente possa perguntar, numa situação dessa, fala assim, olha, eu tenho filtros para vários tipos de cliente. Eu tenho filtro para cliente que gosta de água gelada, quer ter o conforto já de ter água magnetizada geladinha ali na mão. Eu tenho filtro de água natural e tenho filtro também que não é ligado à rede hidráulica e a pessoa vai ter que abastecer, mas que atende bem. Qual a margem que você pretende gastar, investir no filtro? Não gastar. A palavra gastar a gente nunca usa, né? Quanto você pretende investir no filtro? Que margem aí você tem pensado que você poderia gastar? Aí a pessoa fala alguma coisa, não posso gastar mais do que R$2.000. Talvez a pessoa já fale isso, não quero gastar mais do que R$2.000 no filtro. Não sei, quais são os filtros que você tem? Então eu vou te mostrar aqui as opções, né? E aí a pessoa decide. Mas esse top 3, eu acredito que ele vai sair de linha. Né? Eu estou achando que esse filtro... Aí depois... Aliás, eu acho que na loja online só está tendo o mini, nem está tendo o mega na loja online. Depois que eu soube que ele comprou, né? Porque a minha filha é vizinha dele, e o meu sogro, o sogro dela, que é também amigo dele, então eu soube imediatamente que ele já tinha comprado, né? Aí eu mandei para ele o porquê que eu quis para ele o melhor. Aí eu mandei para ele, falei, ó, o meu objetivo era que você tivesse o melhor. Por isso que eu fiz ofereci para você aquelas 2 opções, né? Para você ter o que havia de melhor. Então, eu pensei... E logo ele vai perceber. Logo ele vai perceber. Eu falei assim para ele, olha, eu nunca vou querer vender para o meu cliente um produto que vai dar problema para ele, porque se vai dar para ele, também vai dar para mim. Então, eu não quero problema por um cliente, que o problema do cliente é um problema meu. Com certeza. Aí eu falei com ele. Ele falou, agora já foi. Mas eu acho que você não perdeu essa venda desse top 5. Talvez vai levar alguns meses aí na frente, mas você vai ver que ele ainda vai voltar e comprar esse top 5 contigo aí para frente, viu? Tá só para ser um exemplo que, né, tudo a gente aprende. Né? Mas não aprendeu? Né? A gente aprende, a gente para. Quando acontecer isso, a gente tem que parar e ver o que a gente poderia fazer melhor, porque o próximo atendimento a gente já vai errar menos. Não é que foi algo que deu errado, a gente aprendeu aí uma maneira de não fazer, né? Para que dê certo, eu não vou fazer mais desse jeito. Eu outro dia perdi uma venda que estava praticamente pronta, porque na pressa eu adiantei tudo pelo WhatsApp, e eu poderia ter marcado de ir na casa da pessoa que não fica aqui longe de casa. A pessoa nunca mais, depois que eu passei os preços pelo WhatsApp, a pessoa nunca mais me atendeu. Acontece, né? Então, a gente aprende. Já pensei, olha, quando é perto, dá para eu ir, eu não vou passar preço por WhatsApp. Eu vou lá, vou agendar para visitar a pessoa, levar o projeto. É outra coisa, né? Então, acontece. Mas a gente não deve ficar triste, não. A gente pega como uma experiência para, na próxima vez, a gente ir acertando melhor. Dá tristeza mesmo, né? Não tem como. Dá raiva, mas, né? Supera. E vamos bola para frente, né? Mas a gente tem que ter como um aprendizado, né? Isso mesmo. Bom, gente, então, nessa questão de perguntar para marido e esposa, uma outra experiência que eu acho que ele falou no vídeo também, é de você falar que vai ligar. Você quer que eu ligue e explique para ele? O Rômulo sempre fala isso. Quando
a pessoa fala assim, vou falar com meu marido, a gente fala assim, seu marido não ouviu as explicações que eu te passei. Né? Se você for falar para ele só do preço, ele não vai saber o tanto que o projeto é bom, ele não assistiu a live que você assistiu. Se você quiser e se puder, eu gostaria da gente poder fazer uma ligação e você envolve ele na ligação para eu poder explicar para ele o que eu te expliquei. Né? Acho que foi minha terceira ou quarta venda, foi assim. A pessoa, uma amiga minha, falou que tinha que falar com o marido não estava disposto a gastar, né? Aí, como é um conhecido, né, eu falei assim, me passa o número, eu não tinha o número dele. Eu falei, me passa o número dele que eu vou ligar para ele. Aí eu fui e liguei. Né, e conversei com ele, olha, eu falei com a sua esposa, é assim, assim o projeto, vou te mandar. Ela falou que você também tem pressão alta, eu vou te mandar uns depoimentos para você ver. O projeto é assim, eu melhorei isso, minha mãe melhorou. Fui e contei para ele tudinho. Aí ele viu lá os depoimentos, aí logo ela me mandou uma mensagem. Ele falou que eu posso comprar. Então, dá certo isso da gente perguntar se pode ligar e explicar ou para a esposa ou para o marido, né? São experiências que eu já passei e deu certo também. E engraçado, tem 1 ano, mais ou menos, que eles compraram. Esse dia eu encontrei com eles, que eles moram em outra cidade, ele veio falar para mim os benefícios que ele está tendo. Ela não faz direito o uso do projeto, aí continua lá com alguns problemas de saúde porque não faz, e fala assim, olha, eu melhorei, mas ela não faz direito, fica aí sentindo a dor dela, eu faço direitinho, não estou tomando remédio de pressão mais não. Então, ele valorizou, né, o investimento que ele fez. Bom, então aqui a gente ainda resta mais uma objeção que eu vou compartilhar aqui com vocês, que a pessoa também pode falar que vai pensar, né? O que a gente vai dizer, vai fazer quando o cliente diz que vai pensar. Então, só vou compartilhar mais esse detalhe aqui, gente, vai ser rapidinho, esse vídeo é um pouquinho menor. Nesse vídeo você vai descobrir o que deve ser feito quando o cliente fala que vai pensar. Você já ouviu isso? Já apresentou o seu produto, seu serviço, na certeza que você ia fechar um negócio e chegou no final o cliente falou que ia pensar e depois ia te ligar, depois passava, depois realmente te contatava e nunca mais entrou em contato com você? Até o final desse vídeo você vai descobrir como tratar essa objeção e converter ela em um negócio fechado. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube, lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para receber todos os novos materiais que a gente for postar de agora em diante aqui para você alavancar os seus resultados. Então vamos lá. Por que as pessoas normalmente falam que vão pensar e frequentemente não voltam? Há basicamente 3 razões para isso. A primeira razão, elas não têm dinheiro suficiente para comprar o seu produto ou serviço e estão com medo ou até mesmo constrangidas de dizer a verdade para você. Então, se esse é o principal caso de fazer realmente que as pessoas talvez não tenham dinheiro mesmo para sua oferta, é importante você olhar a sua linguagem de atração de público para certificar que você está atraindo um público certo. A segunda razão é que, frequentemente, talvez as pessoas olham para o seu produto, seu serviço, você faz a apresentação, entende a necessidade, apresenta a solução para aquilo que o cliente falou, só que eles não estão vendo valor suficiente dentro do seu produto, dentro do seu serviço. Logo, a primeira desculpa, olha, eu vou pensar e depois eu te contato. É uma outra forma de dizer um não para você, só que eles não querem ser, talvez, mal vistos, eles não querem te incomodar, alguma coisa do gênero, e aí vão falar, olha, eu vou pensar e depois eu te contato. É uma maneira gentil de dizer um não. E a última é, eles não estão vendo urgência na solução do problema. Então, basicamente, ou eles não têm dinheiro, ou eles não viram valor suficiente dentro do seu produto, do seu serviço, da sua oferta, ou eles não estão realmente com uma urgência grande naquilo que você está vendendo. Ou seja, a solução do problema da vida deles, aquilo que o seu produto ou serviço se propõe a resolver, não é uma urgência para eles naquele momento. De qualquer forma, o mindset que você precisa ter é o seguinte, você sempre vai buscar a verdade. Se você é um coach, consultor, um treinador, se você é um profissional que presta serviços profissionais e está ouvindo muito, ou eu vou pensar, você precisa ser um pouco mais enérgico na questão da tratativa disso. E ser enérgico quer dizer o quê? É buscar a verdade. E aqui existe uma estratégia para isso. Existem 2 formas que você pode tratar. A primeira, eu trato ela como um pré-frame. É antes de iniciar uma conversa, uma negociação, uma reunião de vendas, você precisa estabelecer as regras. Então, se você for utilizar o pré-frame, basicamente é o seguinte. Senhor cliente, nós estamos reunindo aqui hoje para poder entender um pouco melhor a sua necessidade e saber se nós conseguimos ajudá-lo a alcançar o resultado que você quer. Se, ao final dessa conversa, nós entendermos que nós podemos te ajudar e você entender que vai ser beneficiado com a nossa solução, então nós avançamos para a segunda parte. Só existem 3 possíveis respostas que você pode me dar ao final dessa conversa. 1 é sim, e isso significa que nós vamos poder trabalhar em conjunto e vai fazer com que ambos tenham bons resultados. A segunda é o não, e está perfeitamente possível, perfeitamente normal, e está ok dizer não. E uma última é o talvez. Eu quero fazer um acordo aqui com você. Dentro dessa conversa, só vamos trabalhar com 2 hipóteses, ou sim ou não. O talvez, não vamos incluí-la nessas possibilidades. Está tudo bem para você?
Pronto. Quando você fala isso, você contextualiza a conversa e você já direciona. E tá tudo bem se a pessoa dizer não para você. Ou é sim ou é não. O que não pode ser feito é basicamente você ficar com aquela dúvida, aquela expectativa de o cliente fechar e ele simplesmente sumir. Isso é fundamental. Essa é a primeira estratégia que você pode utilizar, o pré-frame. A segunda estratégia que você pode utilizar é diretamente na tratativa dessa objeção. Quando a pessoa fala, quando o cliente fala com você que ele vai pensar, o que você pode dizer em seguida? Primeira coisa, você nunca vai tratar uma objeção tentando fazer uma justificativa. Você vai buscar entender o que ocasionou aquela objeção. Então, como que você faz isso de uma maneira elegante, de uma maneira profissional? Assim que o cliente disser para você, olha, eu vou pensar e depois te contato, você pode simplesmente dizer a seguinte frase: compreendo, isso é fundamental você dizer, ó, compreendo, entendo, bota o nome da pessoa, compreendo fulano. Agora, deixa-me fazer uma pergunta para você. A maior parte das pessoas que falam que vão pensar, ou elas estão em dúvida em relação ao investimento, se elas vão conseguir ou não fazer, ou estão em dúvidas em relação aos benefícios que terão com a utilização dos nossos produtos e serviços. No seu caso em específico, o que melhor se enquadra para a sua situação agora? Bom, essa é uma pergunta que você pode fazer, é chave. Se a pessoa falar que é a questão financeira, você vai fazer as tratativas na área financeira. Agora, se ela não entendeu bem o que talvez o produto vai trazer de benefício, é uma nova forma de você conseguir conversar com a pessoa para poder aumentar o valor percebido e aumentar a urgência na solução daquele problema que o seu produto ou seu serviço propõe a resolver. Então, se você é um profissional, por exemplo, um coach, um consultor, que você está fazendo aí as suas sessões, estratégias diagnósticas, é fundamental você utilizar essa abordagem para entender a verdade, entender o que está impedindo a pessoa de tomar a decisão. E com isso, utilizar de todas as ferramentas para ajudar a pessoa a tomar a decisão. E aqui um outro mindset muito poderoso é o seguinte: o processo de negociação, o processo de venda, é um processo de ajudar a outra pessoa a dar sim para ela. Você não está buscando sim para você está buscando sim para a pessoa. Você é um negociador, você é um agente de transformação, uma pessoa que conecta necessidades com soluções. A partir do momento que você tem esse papel, você não fica mais querendo mendigar o sim, querendo convencer a pessoa a querer comprar de você. Pelo contrário, você vai estar qualificando, entendendo a necessidade e desejo e verificando se o seu produto, seu serviço se enquadra, se encaixa naquilo que o cliente quer naquele momento e, principalmente, ajudando o cliente a eliminar as desculpas que estão impedindo ele de alcançar o resultado que ele deseja, que ele precisa. Quando você tem esse mindset, o processo de negociação e fechamento de venda fica muito mais fácil. Então, a partir de agora, quando um cliente disser para você que ele vai pensar, simplesmente utilize essa estratégia, que eu tenho certeza que os seus resultados vão ser muito maiores. Se você quiser se aprofundar nessa estratégia, vou deixar um link lá aqui embaixo, ou lá aqui em cima se você estiver vendo no Facebook, para você poder se aprofundar. Então, qual o principal aprendizado você teve com essa técnica aqui de hoje? Coloque seus comentários lá aqui embaixo. Um grande abraço. Vamos lá. Interessante, né? Aqui ele falou sobre motivos que a pessoa fala que vai pensar, né? Ele falou pelo menos 3 motivos. Alguém gostaria de comentar aqui um desses motivos? Quem gostaria de participar e comentar? Qual é um desses motivos? Pode falar, Luísa. Abre o som, tá fechado. É o dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro. Também a pessoa ela não chegou a dar valor ao produto e também não viu a urgência de comprar o produto. Isso. Então, às vezes ele não tem o dinheiro e fica com vergonha. Aí fala que vai pensar. Eu vou ficar com vergonha de falar para a Luciana que eu estou sem dinheiro. Aí eu falo que eu vou falando, ele fala sim, não, talvez. Esse talvez deixa a gente em dúvida, né, Luciana? Isso. Então, ele falou ali sobre uma estratégia, no caso que a Fátima está comentando, da gente talvez já de início estabelecer isso com o cliente. Você foi lá, fez a ficha de pesquisa, ou ele assistiu a live, e aí você vai lá para o fechamento, aí você fala assim, olha, você viu lá os benefícios que foi apresentado, né? Nessa ficha de pesquisa, a gente está vendo aqui a necessidade, você precisa realmente desse produto. Então, eu vou te explicar aqui como funciona direitinho, mas quero deixar você bem à vontade, tá? Se você realmente não desejar ficar, fique à vontade para mim falar que não vai ficar. Tá? Porque a gente tem 2 opções aqui, ou você vai ficar com o produto ou não. Talvez é uma opção que eu prefiro que não exista. Então, você vai me deixar mais à vontade e eu também quero te deixar à vontade para dizer que não vai ficar. Se você quiser ir por esse caminho, você pode ir. Eu não gostei muito desse caminho, não. Mas, às vezes, dependendo da pessoa, você já pode abrir francamente com ele, né? Olha, eu prefiro não ficar na dúvida se você vai ficar ou não. Então, se você realmente não tem intenção, você pode ficar à vontade para mim falar isso. Vamos continuar amigos e tudo bem. Mas o nosso produto, ele não é um produto muito de talvez, porque a maioria das pessoas querem ficar.
Se ela não ficar, é realmente por algum problema de dinheiro, algo assim, mas é muito difícil alguém que realmente, não acreditei, não vou ficar. Vai acontecer, né? Se o caso, melhor que ele diga logo, né? Que não quer. Aí a gente talvez possa argumentar, faltou alguma informação, você não quer porque você não acreditou nos benefícios, né? É uma maneira também da gente tentar argumentar mais. Silei? Passei um produto para a pessoa que ficou mais ou menos 2 meses para me conseguir fazer a venda, porque ela falou que ia... Porque, assim, quando eu apresentei o produto, parecia que ela aceitou bem o produto, que ia querer o produto. Mas aí, eu estava em outra cidade, e aí eu peguei e falei para ela, né? Se fosse você, ficaria com o produto, que eu já estou aqui, e aí eu vou embora, vai ficar mais difícil. Ela falou assim, não, mas eu vou pensar. Aí nessa hora, eu não falei nada disso aí que foi mencionado, né? Eu falei, então tudo bem, você pode pensar, vou continuar conversando com você. Peguei o telefone dela direitinho, né? Falei, vou te mandar mais informação, porque talvez tenha alguma dúvida, né? Aí eu falei assim para ela. Aí tá, aí continuei informando para ela. Mas aí ela dava a entender que ia comprar, na mesma hora ela dava a entender que não ia comprar, parece que tinha dúvida. E nós ficou mais ou menos um mês. Aí eu tinha até, tem hora que a gente até percebe, esquece um pouquinho, ela me manda mensagem, Silei, não se preocupa não, eu vou comprar um produto. E eu falei, mas essa mulher está brincando comigo, né? Porque ela falava que ia comprar, mas não comprava, né? Eu falei, o que está impedindo? Aí ela me falou, aí confundiu, ela falou, eu queria que minha mãe comprasse, eu queria que fulano comprasse, né? E eu deixei, né? Falei, tá certo, né? E aí eu falava para ela, você tá certinha de se preocupar, né? Com a saúde da família, né? Que esse projeto é para a família mesmo, né? E a gente se preocupa. Aí confundi, ela falou assim, Silei, meu dinheiro tá aqui para comprar o meu. Aí eu vou e falo para a mulher assim, então eu estou muito feliz, porque você está com dinheiro para comprar o seu. Então, se fosse você, não perdia muito tempo, porque eu estou interessada que você melhore a saúde, né? A mulher sumiu de novo. Aí eu falei, pronto, o que eu falei? Aí eu falei umas coisas para ela, né? Falei assim, que quanto mais... porque se você... Talvez... Eu peguei e falei para ela, ela falou que estava esperando a mãe dela, eu peguei e falei assim, porque... Sua mãe, às vezes, não está sentindo a dor que você está sentindo. E se você melhorar, quando eles verem sua melhora, eles vão querer o produto também, né? Vai querer adquirir o benefício. Aí a mulher sumiu de novo. Aí eu falei, pronto. Agora, eu falei, perdi essa venda mesmo. Faz 2 meses. Aí, de repente, a mulher liga, manda mensagem de novo e falou, não, Silei, hoje eu vou comprar. Aí, então, o que eu tinha de fazer, qual era o valor certinho, e comprou. Então, às vezes tem venda que vai demorar, mas vai sair. Depende da gente também, né? De como a gente vai reagir, se a gente não esquecer da pessoa, tá ali sempre conversando com a pessoa, né? Vai dar certo. Obrigada por você compartilhar essa experiência, Silei, que isso é muito importante. Às vezes a gente tem pressa em fechar a venda. É claro, a gente quer ganhar nosso dinheirinho, né? A gente quer que a pessoa já tenha o resultado logo também. Mas o nosso produto, às vezes, é um processo mais longo de venda, porque a pessoa vai ter que mexer mais no orçamento dela, né? Então, às vezes, ela quer pensar melhor no assunto. Mas o importante é a gente não deixar ela sem apoio, estar sempre ali, né, dando alguma informação, mandando algum depoimento. A gente tem que estar presente na vida da pessoa para estar lembrando da gente. Né, ligando para ela para saber, né, se faltou alguma informação. Aí nessa questão do vou pensar, eu gostei muito do finalzinho ali que ele falou assim, olha, compreendo fulano, né? Compreendo, dona Luciana, que a senhora quer pensar no assunto. Mas geralmente quando a pessoa fala que quer pensar, aí ele falou assim, tem 2 motivos, né? Ou ela está na dúvida quanto a se realmente deseja fazer um investimento nesse produto, ou ela está na dúvida dos benefícios. Qual é o caso da senhora? Ficou alguma dúvida quanto aos benefícios? Né? Eu poderia lhe mostrar alguns depoimentos, né? A gente poderia conversar. Se ela falar que tem dúvida, é depoimento, né? E mostrar mais provas de que realmente o produto dá resultado.
Se a conta é um investimento, a gente precisa agregar mais valor, ajudar ela a ver que ela está realmente adquirindo um produto que tem valor agregado, né? Não é, aquele preço não é caro pelo que ela vai adquirir. Então, são objeções que dá para a gente conseguir não perder vendas. Algumas a gente vai usar e a venda não vai acontecer, isso é um fato. Mas a gente consegue ali, algumas vendas que iam ficar perdidas, a gente consegue cercar ela ali e fazer a venda acontecer, né? Eu espero que tenha acrescentado aí, né? Talvez vão surgir esses desafios, vocês vão lembrar dessas dicas que a gente teve hoje para colocar em prática. E isso é com o tempo, gente, né? A gente vai, aos poucos, vai praticando e isso vai acabar ficando natural a gente conseguir aplicar essas dicas aí. Para a semana que vem, para a nossa reunião da semana que vem, estou planejando, ver se vocês concordam, da gente fazer alguns ensaios de apresentação. O que vocês acham? Né, a gente pegar um com o outro assim, ó, vamos apresentar o produto, como é que a gente vai abordar para fazer um convite, para uma live, como é que a gente vai abordar para conseguir fazer uma ficha de pesquisa de saúde? Quem concorda aqui de semana que vem, gente? Porque a gente está seguindo a programação, lembra que a gente falou do site que o Paulo está organizando? Né? O site, a gente considerou aqui sobre o multinível, consideramos aqui o escritório virtual. Agora a gente está na fase de vender, por isso que a gente começou já falando de objeção. Mas o início, né? O início de tudo, como que aborda e tudo, a gente tem sempre os treinamentos, tem o treinamento com o Gustavo Brandão, mas a gente podia fazer algumas sessões de ensaio aqui. Parecida? Eu concordo, mas eu quero só aprender, eu não quero fazer, não. Oh. A gente pode dar uma treinadinha antes. Não, porque eu sou muito tímida. Tá certo, Aparecida. Você mira nisso? Eu também concordo, mas eu quero tentar também fazer igual eu tento fazer minha agenda e tento aprender, né? Eu sei que eu muitas vezes vou falar alguma coisa errada, mas quero tentar sim, porque eu preciso melhorar. Aí, então vai ser muito bom. Já temos uma voluntária aqui, né? Se alguém quiser se voluntariar depois, aí a gente pode, durante a semana, conversar, a gente pode colocar algumas dessas objeções na conversa aí para a gente ver como é que a gente vai sair, né? Aqui todo mundo está aprendendo, não precisa ter vergonha, gente. É assim que a gente vai conseguir quebrar um pouquinho a ansiedade com relação à venda. Então, semana que vem a gente vou contatar umas pessoas aí para a gente fazer uns ensaios, né? A gente vê algumas objeções, e semana que vem a gente traz aqui, então, para a nossa conversa, algumas apresentações para a gente ver como a gente pode fazer ligações, conversar com pessoas, talvez num ambiente, né? Estou no posto de saúde, como que eu poderia puxar a conversa com alguém? Vamos pensar em algumas apresentações aí, para a gente ampliar a nossa mente ali no que a gente pode fazer com nossas vendas, tá? Não só para produto, vamos ver também para franquia, tá? Semana que vem a gente então vai tratar disso. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? A gente já pode encerrar. Fique à vontade. Está tudo certinho? Então, beleza. Quero agradecer, tá? A gente teve aqui, 16 pessoas na sala. Agradeço demais, que eu sei que é um dia de feriado. A gente está aqui desde 8h30, já 1h30, são 10 horas. Então, muito obrigada por vocês estarem nos apoiando também nesse nosso trabalho, né? Porque vocês vão receber apoio, mas para a gente dar o apoio, isso aqui é muito necessário, tá? Então, agradeço de coração. Aqueles que não puderem estar por um motivo de força maior vão ter a gravação para poder assistir, né? E se tem algum direto de vocês que não esteve aqui presente, amanhã vou disponibilizar a gravação. Incentiva ele de assistir, tá? Para que ele possa também tirar proveito. Estamos aí juntos, tá, gente? Estou à disposição. Se me chamarem durante a semana, eu demorar um pouquinho, às vezes naquele momento talvez não podendo responder, mas assim que eu olho o WhatsApp, eu vou entrando em contato ali com cada um, tá? Então, às vezes, no momento, assim, eu posso estar fazendo alguma outra atividade, mas assim que eu desocupo, eu vou atendendo vocês, tá? O que a gente puder, tiver a nossa conta, a gente está aí junto para ajudar. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Valeu.
Tchau. Obrigada. Tchau, fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite a todos. Boa Para você noite. também. Boa noite a todos. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. 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 Tchau.